Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Daqui a pouco iremos dar início ao nosso Dialogando com o Consolador. Estamos ao vivo, mais uma vez aqui na nossa página do Facebook, divulgando o Consolador, para trazer o estudo, né? Não é um estudo, na verdade é um diálogo, né? A proposta é dialogarmos com a obra. Estudo, às vezes as pessoas têm uma resistência, né? Uma questão de, não quero ficar estudando, fica meio que cansativo, e aqui a proposta é outra. A proposta é um bate-papo mesmo, né? Um bate-papo onde as pessoas podem participar através dos comentários. Quem estiver assistindo ao vivo ou quem for assistir depois pode participar dos comentários aqui na nossa obra Divulgando o Consolador, tá? Na nossa obra aqui na nossa página Divulgando o Consolador. E deixa aí os comentários sobre o que você pensa, o que essa obra fez você pensar, refletir, não é? E é muito importante a participação e também o compartilhamento com outras pessoas que podem estar precisando. Estamos aqui dialogando com o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ditada a Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, que nós fizemos a apresentação na semana anterior e que está aí nas nossas rios. Se você procurar aí, entrar na nossa página, ir lá nas rios, você vai conseguir ver lá o que nós comentamos semana passada deste livro que Joana de Ângeles traz na virada do século, no ano 2000, que foi lançado o livro a propósito, né, de trazer o Evangelho e apresentar uma perspectiva de Jesus diferente, né, à luz da psicologia profunda. Lembrando que não é a psicologia ciência, a psicologia estudo, psico-alma, né, espírito, estudo da alma, estudo do espírito, estudo desta personalidade também, que é o Cristo e os seus ensinamentos. Então o propósito aqui no nosso estudo é esse, trazer a luz do Evangelho, ditado por esse espírito aqui, Joana de Ângeles, que ela traz em todos os capítulos, ela seleciona uma citação do Novo Testamento e relaciona também os capítulos com o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, um livro de 1862, que é a base moral da doutrina espírita, que é o ensinamento dos espíritos com base no Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo
é a base moral aqui que a gente usa para o estudo do conhecimento também, dos ensinamentos do Cristo, através das orientações dos Espíritos, e ela traz, em cada capítulo, ela cita um item do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo e o item. No Evangelho, se vocês forem procurar, isso é importante orientar, que em todas as obras de Kardec, é interessante que ele vai marcando por item. Então, se nós pegarmos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver lá no capítulo 1, não vim destruir a lei, que existe um marcador. Item 1, item 2, item 3. Esses marcadores, item 1, 2 e 3, são importantes também para o estudo. É uma forma, eu já percebi que quando o Kardec, principalmente no livro dos médiuns, que Kardec ele começa o item, né, dentro do capítulo, e aí tem a introdução, né, tem ali a preleção, né, a parte do discurso e o fechamento. Então cada item desse, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazendo um ensinamento. Até pessoas que têm dificuldade de ler, né, ou as pessoas que têm dificuldade de atenção, de memorizar algo, não precisa ler tudo de uma vez. Pode ler o item um dia, outro item outro dia, e assim vai. Então, por isso que cada capítulo ele marca dessa forma. Capítulo 1, item 3. Então, Joana de Ângeles, ela cita aqui no primeiro capítulo o item, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, e o item 3, tá bom? Então, a gente vai começar agora aqui fazendo o capítulo 1, tá bom? Já vamos fazer o capítulo 1 aqui, trazendo aqui os comentários desse capítulo, que ela começa com o tema Soberanas Leis, tá? Então, nesse livro, Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nós vamos propor o seguinte: nós não vamos ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ler o item todo e depois voltar a esse livro. Nós vamos comentando conforme Joana de Ângeles vem trazendo, e aí eu proponho para vocês depois irem lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, e fazer ali uma também reflexão sobre aquilo que ela trouxe. Assista aqui conosco a nossa edição de hoje, e depois vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item capítulo 1, item 3, e leia também para que você compreenda melhor aquilo que foi trazido. E se tiver dúvida, pergunte aqui nos comentários, e a gente vai trazendo as orientações que forem pertinentes e necessárias, tá? Então ela começa assim, no capítulo 1, Soberanas Leis, trazendo como orientação nesse capítulo, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. E traz um trecho do Evangelho de Jesus, no Evangelho Novo Testamento, que diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Em Mateus capítulo 5, versículo 17. Joana de Ângeles, ela começa dizendo o quê? A lei natural que vige em todo o universo é a de amor que se exterioriza de Deus mediante a sua criação.
O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. Então vamos pegar aqui, né? Então, as leis divinas, né? Kardec também traz, lá no livro dos Espíritos, na quarta parte, a parte sobre as leis divinas, né? As leis naturais. Então tem a lei de progresso, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de destruição. Então tem diversas citações de leis lá que ele traz. Então ela está trazendo aqui as soberanas leis. Todos nós, independente de crença, independente de sermos espírita, católicos, evangélicos, umbandistas, fomos criados por Deus, por esse Deus que, segundo, né, o que traz Joana de Ângeles, suas leis, elas são regidas, né, que elas, em todo o universo, ela rege todo o universo. E é uma lei de amor, né, que exterioriza de Deus, que Jesus traz esse Deus, um Deus bom, justo e misericordioso. Portanto, a base da sua lei é a lei de amor, que equilibra, segundo ela, o cosmo, o universo, tudo que nós possamos imaginar que o homem não criou, não é? E que Deus criou, é regida por por essa lei, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Que é causalidade? Quer dizer, desta causa, desta criação, que Deus criou o universo, né? E ele é, segundo trazido a Kardec, ou que Kardec coloca no livro dos Espíritos, na questão número 1, a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. E esta ordem, segundo ela, é sempre a mesma em toda parte, independente de cultura, religião, independente daquilo que o homem protagoniza, que o homem determina. As leis de Deus sempre serão as mesmas. Elas são imutáveis, né? As leis de Deus. As leis dos homens mudam constantemente. As leis de Deus são imutáveis. Mas ela fala aqui para a conquista integral de todas as coisas, tudo que há no universo, no mundo, e particularmente deste eu profundo, do eu profundo, quer dizer, da nossa própria consciência, de nós enquanto espíritos, e da nossa própria consciência que dorme em latência nos seres aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. Ou seja, essas leis que, segundo também os espíritos disseram Allan Kardec, estão escritas em nossa consciência. Nós já sabemos porque fomos criados por esse Deus de amor e caridade, né? Esse Deus misericordioso. E estas leis nós temos consciência delas, estão escritas na nossa consciência. Ah, mas eu não compreendo, eu não entendo ainda a vida, eu não entendo ainda os desígnios de Deus, eu não entendo porque uns sofrem mais, outros sofrem menos. E aí que entra a doutrina espírita como consolador, porque ele vem orientar, esclarecer e acolher aqueles que ainda não compreendem, tentando, através de um processo de uma fé raciocinada, demonstrar que as leis de Deus elas são justas,
que elas estão em equilíbrio, que nada está fora daquilo que deve ser quando se trata das leis divinas. Quando se trata das questões do comportamento humano, aí é outra questão. E quando ela fala aqui que dorme em latência nos seres, em todos os seres, lembrando que nós evoluímos, segundo também os espíritos, do átomo ao arcanjo, ou do espírito da mais alta hierarquia e elevação, como queira. Temos o arcanjo como referência, não é? Aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. E isso só se dará, segundo os espíritos, através das reencarnações, através das evoluções dentro dos mundos reencarnatórios, desde os mundos primitivos, passando pelos mundos de provas e expiações, quando partiremos para um mundo de regeneração. Eu digo partiremos porque penso eu, não é? Que é mais fácil nós nos regenerarmos e deixarmos de encarnar na Terra e reencarnarmos no mundo regenerador, um espírito, né? Não digo nós, mas um espírito é mais fácil hoje, um espírito, na condição que a Terra se encontra hoje, com tantas ainda mazelas, tantas guerras, tanto orgulho, tanta vaidade, tanta corrupção, as pessoas ficam esperando a regeneração para amanhã. Mas essa regeneração é um processo complexo para nós até compreendermos e que provavelmente, observando a história, a época do Cristo, a época que o Cristo veio, até o período de hoje, o quanto progredimos em moral, progredimos principalmente em moral, muito pouco. Em inteligência, em questões tecnológicas, demos um pulo, um boom dos anos 50 para cá, nos últimos 20 anos, mas em moral ainda estamos muito a desejar. Em questões de espiritualidade, ainda estamos muito a desejar dentro do processo de evolução. Então, por que diz aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação? Porque esta consciência só vamos ter quando realmente alcançarmos níveis espirituais e morais que são propícios para que nós possamos ter o conhecimento dessas leis divinas e usar não somente para o nosso progresso e evolução, mas também em benefício do próximo. Então, no começo, ela diz aqui, é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, heranças dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo o instinto primários, que remanescem em controle das atividades do processo de crescimento. Inconsciente da sua realidade imortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa onde se encerra, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento da razão, com promessa de plenitude. Passamos pelos mundos primitivos, fomos espíritos em iniciação primitiva. Hoje podemos considerar que muitos de nós somos espíritos em condição mediana, né? Que ainda estamos aprendendo, mas segundo a própria Joana de Ângeles, em sua obra, ela diz que somos ainda seres subdiafragmáticos. O que é o diafragma? É daqui para baixo, né? Dessa parte aqui para baixo é o diafragma, subdiafragmático. Ainda pensamos nas necessidades mais fisiológicas. Daqui para cima é considerado como emoção, razão, né? Pensamento, consciência, emoção, não é? E por isso que ela diz isso. E trazemos, segundo consta na obra Refletindo a Alma, que é um livro sobre o estudo das obras de Joana de Ângeles,
que ainda trazemos arraigados no nosso ser, ainda questões relacionadas ao nosso primitivismo. Então, por isso que muitos ainda apresentam esses comportamentos agressivos, violentos, falta de controle, de autocontrole. Portanto, esse despertar, né, desta consciência das leis divinas, ela só vai vir quando pudermos nos equilibrarmos, não é? Então, e aí ela fala desses embates, né, que ela fala aqui, o ser é atraído para a grande luz libertadora. Então, assim, essa grande luz libertadora, independente de religião, notamos, né, que na história da humanidade, de tempo em tempo, o Cristo, né, os dirigentes da Terra, do universo, eles mandam espíritos reencarnar em vários pontos da humanidade para ajudar a nós nesse progresso, nessa busca dessa luz libertadora, porque nós somos filhos desse Criador, do qual a sua lei é a emanação do amor divino. Então nós somos filhos desse Criador, estamos destinados à luz. Mas até então entramos nos embates internos porque vivemos no mundo, né? Nesse mundo que é impregnado de questões materiais, e muitos relatos ainda nos livros espíritas, nos romances, relatam os espíritos quanto é difícil reencarnar e sair daqui cumprindo, né, o programa reencarnatório. Sair daqui melhor do que nós chegamos, não é? E ela diz aqui, né, que esses embates internos que se alojam na concha vigorosa onde se encerra, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento da razão com promessas de plenitude, né? Então nós temos aqui essa questão do despertar da consciência, da questão de abrirmos as nossas mentes para a compreensão dessas leis divinas, dessas leis naturais, não é? Assim como a morte está dentro de uma lei divina, uma lei natural, que vai acontecer com todo mundo, assim como o nascer é uma lei divina, a reencarnação está dentro desse progresso, desse processo de leis divina, não é? Tudo isso está dentro desse processo. Aquilo que o homem não pode controlar está dentro das leis divinas, no sentido da natureza, não é? Então ela diz assim: como efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei para que o espírito modele as asas para a ascensão através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos, racionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e, mergulhando conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal, espraiado em toda parte, ascendendo aos planos da felicidade que almeja. Não a felicidade da terra que muitos de nós temos buscado. Não essa questão que muitas religiões pregam hoje da teologia da prosperidade, mas a felicidade de progresso espiritual, de evolução, de alcançar mundos mais elevados, não é? Essa questão desse processo, modelar as asas simbolicamente aqui, ela está fazendo aí uma relação com os anjos, né? Lógico, nós espíritas pensamos que os anjos são espíritos nada mais que superiores, que as asas são apenas simbolicamente aquela energia ou aura que circunda aqueles espíritos de luz, não é? Não existe seres alados, não é? Os anjos, na teologia
se apresenta, né, a Maria de Nazaré, e aí eles são tidos como anjos porque os judeus, eles acreditavam nos anjos. Então anjos não está tão relacionado diretamente à Igreja Católica, mas o catolicismo herda, né, essa questão dos anjos através do judaísmo, que acreditavam nos seres, né, os anjos. Porém, o Espiritismo ensina que os anjos são, assim como Jesus, espíritos que evoluíram e progrediram, assim como nós estamos nesse processo. Então, como eu disse, de tempo em tempo, os dirigentes, né, do universo, da Terra, como Cristo, enviam missionários em todas as áreas. Então ela vai citar aqui, olha, Moisés houvera estabelecido por inspiração e observação os códigos essenciais ao processo de libertação da sombra, e elaborou o decálogo conduzindo pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível, paradigma para todas as demais leis, por conter em essência o fundamento do respeito a Deus, à vida e aos seres em geral e a si mesmo em particular. Não é? A época caracterizada pela predominância da sombra coletiva tornava-se indispensável que se estabelecidas trajetórias de grande vigor mediante o processo avançado em relação à lei de Talião, aquela que punia conforme o tipo de delito praticado, olho por olho, dente por dente. Então, no decálogo, há algo de divino? Sim, mas há algo que era necessário à época e que Moisés pensou para também colocar limite naquele povo que não tinha, aquele povo que tinha o impulso, né? O impulso das questões ali relacionadas ainda, então, a esse período primitivista, né? Que tinha esses comportamentos daquelas pessoas. Tanto é que Moisés ali orienta aquele povo por 40 anos, e não por acaso ele aguardou 40 anos ali para que as pessoas pudessem passar geração para geração até que modificassem o seu comportamento, não é? O ser humano compreendia que a amputação de um membro que houvera delinquido não correspondia a uma medida de justiça, mas sim de vingança, porque afinal não é o órgão que injuria que comete o delito, mas sim o ser pensante que transfere a atribuição da responsabilidade, propondo outro tipo de correção. A redução passou a ser a medida própria para reabilitar o infrator, antes que para destruir-lhe a existência corporal, parte dela. Então assim pensava as pessoas daquela época, né? Que ao invés de destruir o ser, tinha aquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Logicamente que tudo isso ali relativo à cultura daquele povo, relativo às questões relacionadas daquelas pessoas culturalmente, né? Era uma cultura que as pessoas tinham ali aquela questão que trouxe ali dentro de um processo de cultura, de pensamento, arraigado ainda no primitivismo, não é? Desde o primeiro código moral e legal, conhecido e exarado na estela de pedra por Hammurabi, que ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida e pelos seres humanos. Embora a denominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, sempre vitimados pela sombra que neles eram caracterizadas em essencial.
Então aqui, desde o primeiro código, o código moral aqui da pedra de Hammurabi, vem muito, né, ali, muito antes de Moisés, trazendo aí essa questão dessa dominação. Então, desde o primeiro código moral e legal conhecido ali, né, ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida e pelos seres humanos, embora a dominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, vitimados pela sombra que neles eram caracterizadas essencial. Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. Ou seja, antes dele enviaram-se à terra diversas pessoas que diziam, né, que se apresentavam os profetas como emissários de Deus, que recebiam mensagens, né, orientações. Os profetas tinham clareaudiência, clarividência, né? Mas o único que trouxe ainda, porque se nós olharmos o Velho Testamento, nós vamos ver que apesar dos profetas ainda, né, se trazer mensagens em nome de Deus, ainda tinham comportamentos muito relacionados àquele do primitivismo ainda da época de Moisés, que era o olho por olho e o dente por dente. E Jesus vem trazer, dentro dessa lei de amor, por isso que ele diz aqui, e que ela, Joana de Ângeles, Espírito, ela traz aqui essa menção ao capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 17, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Ou seja, aquilo que os profetas trouxeram foi significativo, foi importante para o povo, para a época, porém, ainda era necessário mais. E o Cristo, ele vem mudar isso, né? Não destruir, mudar, renovar, não é? Ele não vem destruir nem a lei e nem os profetas, não é? Ele vem transformar através do amor. Então, ela diz o seguinte: o amor era considerado sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente na ânima que existe em todos os homens. O que é a ânima? Do ponto de vista da psicologia analítica ou da teoria de Carl Gustav Jung, do qual Joana de Ângeles cita muito em suas obras, que foi um psicólogo, não é? Estudioso da psicologia, contemporâneo de Freud. A ânima é a bagagem, não é, feminina que traz o homem em sua consciência. E do ponto de vista espiritual, pensamos nós também na sua bagagem espiritual, porque segundo também os espíritos, ora transitamos numa experiência masculina por algum período, por algumas existências, ora vamos transitar numa experiência feminina, ora numa masculina, para que logicamente possamos adquirir toda a evolução necessária para um espírito que alcança
a mais excelsa evolução. Então, o que ela diz aqui, né? Então, se ignorava ali a força existente, né, na ânima que existia em todos os homens, prepotentemente submetidos ao férreo jugo da brutalidade. Da mesma forma, o ânimos, né, que compõe psicologicamente o ser feminino, era propositalmente ignorado, a fim de não ser vítima de punição que atribuía à mulher culpa e responsabilidade pelo delínquio inicial do homem, portanto, a degradação de toda a humanidade. Então, da mesma forma, o ânimos, que é a bagagem masculina na consciência feminina ou na mulher, e do ponto de vista também espiritual, pensamos nós, através das experiências que o espírito viveu como homem e hoje reencarna como mulher, contém o ânimos, que é esse componente psicologicamente, né, aí masculino, que a mulher traz de suas experiências anteriores, a fim de não ser vítima ali, que atribuía à mulher culpa e responsabilidade pelo delínquo inicial do homem. A mulher era culpada de tudo. O homem também, ele era duro, né? Os homens naquela época eram duros com as suas proposições, traziam a lei de Moisés, os judeus principalmente, a ferro e fogo, os fariseus, os saduceus, traziam a lei e ali em cima, aquele povo hebreu era subjugado por Roma, pelos soldados romanos, que não poderiam ali demonstrar falta de firmeza, porque eles eram o dominador naquela época. Então, esse barbarismo de Joana de Ângeles, conceitual, encontra a sua extravagante inspiração na Bíblia, interpretada de forma conveniente e dominadora em desserviço das admiráveis imagens que se revestem o pensamento original e podem ser decodificadas pela moderna psicologia profunda, como também pela psicanálise, retirando os mitos nela existentes e configurando os arquétipos que prosseguem no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas. Os arquétipos são como comportamentos arraigados, pensamentos arraigados ali, que ficam circundando a nossa consciência, não é? Eu não sou um especialista na psicologia junguiana, né? Não sou junguiano, mas na minha compreensão, enquanto profissional, né, também da psicologia, penso que ela quis dizer isso, né? Que prosseguem ali prossegue no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas, porque também existem comportamentos que vão passando de geração em geração, né? Cultura, comportamentos, isso a gente vê ainda em algumas famílias, em alguns comportamentos humanos, como é difícil hoje, por exemplo, respeitar as escolhas de gênero, como é difícil hoje, as pessoas querem impor a sua religião, querem impor ainda, não mudou muita coisa, percebam que à época os fariseus traziam a ferro e fogo as questões religiosas, não é? Os romanos traziam a ferro e fogo as imposições das leis, não é? E as pessoas viviam subjugadas. E ainda hoje muitos querem impor a sua crença, a sua religião, a sua ideologia política, não aceitar as questões de gênero, que traz uma cultura que vem passando esses arquétipos, que vão passando de geração em geração de uma forma coletiva, não generalizando, mas é isso que acontece, não é? Então, aqui fica já, olha, veja bem, ela já vai fazendo uma análise do comportamento humano, né? Comparando o comportamento humano daquela época, do Evangelho do Cristo, com o comportamento atual.
olha para onde vamos. Logicamente que, como eu disse na semana passada, nós vamos aqui sem pressa. Nós vamos aqui comentando sem pressa. Então, pensando até aqui, não é? Como que nós possamos pensar até aqui sobre essas leis divinas, essas leis soberanas, e para onde estamos caminhando, para onde estamos nos direcionando, como que está o nosso comportamento com relação a essa compreensão que somos seres criados por um Deus de amor e bondade, e que sua lei, né, é a lei de amor, e que está ali em toda a criação que Deus fez, Deus criou, foi pelo amor, né, por essa essência. E nós, para onde estamos nos direcionando? Como que está o nosso comportamento? Como estamos lidando com essa questão que Jesus traz, não é? Que ele não veio destruir a lei, ele veio trazer a transformação. E pensarmos como que o Evangelho do Cristo tem nos transformado, ou pensarmos como que o Evangelho de Jesus pode nos transformar, trazendo esta consciência, não é? E se nós não estamos reproduzindo, não é, esses arquétipos que ela cita aqui, esses comportamentos ainda arraigados de muito tempo, essa rigidez cognitiva que é a dificuldade de mudarmos, de lidar com mudança, de nos tornarmos melhor e pensarmos que nós também não somos capazes, ou pensar que nós somos frágeis. Nós não somos tão frágeis assim, nós somos seres criados por um Deus de bondade, amor e misericórdia, não é? Apesar de não sermos seres, né, infalíveis, porque nós somos falíveis, não é? Nós somos, conforme nos ensina a doutrina espírita, seres imortais. Porém, é muito difícil ainda termos esta compreensão dessas soberanas leis divinas, porque ainda não estamos num nível ainda de compreender a morte. Ainda, por exemplo, é um grande tabu para muitas pessoas que têm dificuldade de lidar, de compreender, de aceitar a partida do ente querido. Não é não sentir, sentimos porque somos humanos, por isso que nós sentimos a partida do ente querido, de um amigo, né? Ou de um parente, ou de quem quer que seja, de um animal que seja, de um pet, não é? De um cachorrinho, de um gatinho que nós criamos, não é? Então, sentimos porque somos seres humanos, e nós sentir é o do humano, mas nós temos muita dificuldade em aceitar ainda, porque é uma lei, está dentro da lei de destruição. Então vamos pensando, né, como é que nós podemos mudar também, nos transformarmos, buscarmos essa transformação que ela diz que Jesus espera que nós possamos alcançar essa transformação, que não depende de ninguém, tá? Não depende de nenhum sacerdote, não depende de qualquer pessoa que seja, a não ser de nós mesmos. Somos nós que temos que nos fortalecer para buscarmos. Os outros são, vamos dizer assim, apoio. São pessoas que podem nos auxiliar a alcançar esse voo que ela cita aqui, de liberdade, no sentido espiritual, não é? Não precisamos de ninguém para fazer essa conexão com Deus. Isso Jesus ensinou, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que ensinou que através da oração nós podemos nos conectar com Deus, e os Espíritos vêm reforçar isso lá no Evangelho.